Boa a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês, né, do grupo, todos vocês que querem ter uma vida com Deus voltada para o Senhor, nosso Deus. Vamos falar aqui sobre Manassés, sobre as abominações, sobre a idolatria, sobre as coisas que desagrada ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, para que você entenda as coisas de Deus, as coisas santas sagradas. Tem pastores que gostam de pregar só sobre os salmos, só coisas boas, só promessas, só coisas maravilhosas. Mas a nossa vida com Deus não é dessa forma. Nossa vida com Deus só é concretizada através do nosso arrependimento, nosso conserto com Deus, através de nós fazer uma nova aliança com Deus e querer, desejar ter uma vida com Deus. Aí que nossa vida começa a mudar junto com Deus. Ele fala assim, a impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. E as ameaças de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou. O celular tá tremendo que eu tô segurando, viu, gente? 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Ziba. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrará de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altares que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal. E fez o bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel. E se inclinou diante de todo o exército dos céus e os serviu. Então ele, Ezequias, então Manassés fez diferente do pai dele. O pai dele quebrou todos os altares de Baal e edificou altares a Deus. Ele fez ao contrário, ele quebrou os altares de Deus e levantou altares a Baal. Todo altar, gente, que representa Baal, ele tem imagem de escultura. Todo altar, isso é bíblico. Todo altar que tem imagem de escultura representa a Baal, representa o diabo. Tá? Então vigia aí, vamos buscar a sabedoria de Deus para que o poder de Deus seja manifestado na tua vida e você não perca a tua salvação. Então vamos vigiar, vamos pôr a vida na mão de Deus. E ele fala assim no versículo 4: E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoreiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel para o meu nome, para sempre. Então, todo altar, gente, toda imagem de escultura é abominação a Deus. Toda a Bíblia fala, a católica, evangélica, fala de abominação. Isso é abominação a Deus, mas as pessoas ficam cegas, não enxergam, é ensinado, mal ensinado, e a vida dela está correndo risco de perder até a salvação. E ele fala aqui no versículo 8... E mais não farei mover o pé, disse Deus, de Israel, desta terra, que tenho dado a seus pais, contanto somente que
tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhe ordenou. Porém, versículo 9, porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus, que antes dele foram, e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Né? Todo ídolo, gente, é abominação a Deus. Tudo quanto é imagem é ídolo. E tudo que é ídolo é abominação a Deus. Em outras palavras, Jesus nos fala que tanto o que fabrica o ídolo, a imagem, quanto o Criador, como o que adora, será abominação a Deus. Né? Então são malditos. É bíblico, está na Bíblia. Qualquer Bíblia fala isso. E ele fala assim no versículo 12: por isso assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de fazer tal mal, hei de trazer tal mal sobre Jerusalém, Judá, que, o celular está mexendo demais, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinido ambos os orelhas. E estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei a Jerusalém como quem limpa a escudela, e limpa, e a virá sobre a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão dos seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Ou seja, quando nós levamos para o lado da abominação, o próprio Deus nos deixa cair nas mãos dos nossos inimigos, dos ladrão, dos malfeitores, né? Porque o próprio Deus quer que nós se conserte. Deus quer que nós tenhamos uma vida com Ele. E Ele fala aqui no versículo 15: porquanto fizeram o que parecia mal aos meus olhos. O próprio Deus falando. E me provocaram a ira. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disto, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um a outro extremo afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. Quanto ao mais
dos atos de Manassés e a tudo quanto fez mais, e ao seu pecado que pecou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uza, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, no livro segundo Crônicas, depois eu vou gravar outro vídeo porque tá muito longo, né? E vou mandar para vocês. Então fala que ele se arrependeu, né? Quando ele foi preso, Deus entregou ele na mão do inimigo. Quando ele foi preso, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu dos pecados dele e se voltou para Deus. E destruiu todos os altares que ele tinha feito a Baal, né? Todas as imagens que tinha feito, ele destruiu. E Deus trouxe ele de volta. Deus não deixou que ele morresse, né? E ele voltou a reinar de novo, né? Tá lá no livro de Crônica, depois eu vou ler no segundo vídeo aqui. Esse é o primeiro. E Deus, como ele se arrependeu, então Deus perdoou os pecados dele. Então quando nós erramos e entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, com arrependimento, com conserto com Deus, então Deus, ele perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, nossas abominações. Mas não adianta eu pregar o evangelho, falar de promessa de Deus, porque Deus é bom, porque Deus vai te fazer o bem, Deus só quer o seu bem. Não, Deus quer que você se conserta. Se você se consertar, o teu caminho, Deus é contigo. Tua alma pode ser salva. Se você não quer conserto com Deus, não adianta você estar na igreja. Não adianta ser na igreja, não adianta você dar dízimo, não adianta você dar oferta, não adianta você estar no altar, não adianta você louvar, não adianta você cantar, não vai adiantar nada. Porque se você morrer do jeito que está, você vai perder sua salvação. Sua alma vai para o inferno. Então é isso que Deus quer fazer na tua vida, mas para Deus fazer, depende agora, não é mais dele, depende de você, depende do seu querer, depende da tua vontade para fazer, cumprir a vontade de Deus na tua vida. Porque o desejo de Deus é que o teu corpo seja o templo do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não habita num corpo imundo. O teu corpo tem que ser purificado para que o Espírito Santo de Deus habite no teu corpo. O Espírito Santo de Deus não habita em corpo imundo, corpo de viciado, corpo de pessoas que está na abominação. Então, porque se torna imundo. E o Espírito que habita no corpo que está imundo é o Espírito imundo. O Espírito da imundícia, o Espírito imundo é que habita no corpo imundo. Então, por isso que nós precisamos se consertar com Deus e se arrepender dos nossos pecados, para que Deus possa transformar a nossa vida, abrir o nosso entendimento, nos dar força. E quando nós se arrependemos do pecado, nós não vamos pecar mais, né? Nós vamos fugir dele, porque nós começamos a ter outros pensamentos, ter outra direção e colocar Deus na nossa vida em nome de Jesus. Você que tem ouvido essa palavra, põe em prática e deixa Deus trabalhar na tua vida, confia em Deus. E você vê que quando a pessoa vive adorando imagem, então quando a gente fala sobre imagem, ela fica até irada, né? Você vê que não é de Deus a ira, não é normal, é coisa anormal. E aí a pessoa tampa os ouvidos para não ouvir a verdade, porque a Bíblia é uma só, toda a Bíblia é uma só, seja evangélico, seja católico, seja qualquer religião, é uma só, a Bíblia é a mesma palavra está em todas elas. Por isso, precisamos entender as coisas de Deus e dar ouvido à palavra de Deus para que nós não pereça, porque nós não percamos a nossa salvação. Porque Jesus disse, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Ou seja, para nós herdar o reino de Deus, nós temos que tornar herdeiro, nós temos que tornar filho de Deus, nós temos que nascer de novo, nascer da água, nascer do Espírito e ter uma vida com Deus, para que o poder de Deus seja manifestado na nossa vida, o Espírito Santo de Deus seja manifestado na nossa vida e a nossa própria vida venha honrar e glorificar a Deus em nome de Jesus. Deus te proteja e te guarda, Deus ilumine o teu caminho, Deus te dê força, sabedoria, abra o teu entendimento, que Deus te use e te capacite
capacite para o servir e para honrar a Ele. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde de forma grandiosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu sou o pastor Júnior Miranda, que Deus guie os teus passos e honre a tua fé, em nome de Jesus.